Espartanos, bom dia pessoal, excelente quarta-feira aí pra vocês aí, um excelente dia aí. Pessoal, tô com essa camisa aqui em homenagem a quem? As espartanas, exatamente pessoal. Essa camisa aqui foi a camisa que eu gravei meu primeiro vídeo aqui do canal. Sobre as espartanas, o surpreendente poder da mulher espartana. E eu tô voltando nesse tema, pessoal, porque tá um tema agora bem em voga, né? Tá um tema bem comum sobre essa questão do feminismo, né? Sobre essa questão do feminismo. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês aí, um pouquinho sobre essa questão do feminismo em Esparta. E a gente pode pegar algumas reflexões também para o mundo moderno hoje em dia, claro. Então não vai ser um vídeo só, esse aqui é só o primeiro. A gente vai fazer uma série de vídeos sobre isso. É um assunto polêmico. Inclusive, pessoal, é polêmico. Eu já vou começar com polêmica aqui já. É o seguinte, pessoal. Muita gente tem preconceito, sabia? Com o filme 300. Que o filme 300 é muito masculino, né? Eu fiz um filme do Top Gun aí, falando sobre isso. E muita gente tem a mesma opinião sobre o filme 300, que é muito masculino, testosterona demais, que os espartanos eram machistas. Nossa, que filme mais machista, que filme de ogro, que não sei o que e tal. E, pessoal, quem viu o filme direito, interpretou, né, corretamente, viu a força da mulher espartana no filme, né? Representada pela rainha Gorgo lá, né? Tanto que a decisão de jogar aqueles persas lá no fosso no início do filme ali, você vê que foi a Gorgo ali que, né, chegou pro Leônidas e... Leônidas, vai. Então, quem viu o filme interpretou corretamente, viu o tamanho da força da mulher espartana, principalmente quando ela fala, né? Aqui em Esparta se produzem homens de verdade, né? Uma mulher espartana tinha voz em Esparta, e isso é mostrado no filme. Isso aí ficou muito legal, porque ficou muito condizente com a história real, né? Dessa força espartana que a mulher tinha no filme, de mostrar justamente essa voz que ela tinha em Esparta. Pessoal, então, eu acho que esse vídeo é importante, a sequência de vídeo, esse vídeo é importante pelo seguinte: eu quero tirar um pouco dessa questão, né, desse rótulo que foi feito do filme de Esparta, né, um rótulo assim, os espartanos, machista e tal. Não, eu quero mostrar justamente o lado contrário. Eu quero mostrar realmente que em Esparta foi a cidade mais feminista da antiga Grécia. Pessoal, mais feminista. Mas aí que tá um outro tipo de feminismo totalmente diferente desse feminismo que a gente vê aí, né? Que está totalmente distorcido com as ideias realmente do feminismo de colocar a mulher no lugar que ela merece, né? Em igualdade aos homens. Igualdade, pessoal. Igualdade, não superioridade, né? Bom, pessoal, então a gente começa falando o seguinte. A gente começa falando primeiro da questão da diferença da mulher espartana para as outras mulheres das outras culturas lá, sendo de Atenas, de Tebas, Corinto, das outras cidades, das polis gregas lá. Qual que era a diferença das espartanas? Nas outras polis, pessoal, realmente as mulheres eram saias longos, vestidos longos, as mulheres não saíam de casa. Elas ficavam praticamente em casa só por conta de serviço doméstico, de cuidar do marido. A verdadeira Amélia mesmo, né, pessoal? A verdadeira Amélia mesmo, né? Cuidando do marido ali, fazendo a sopinha ali, pro ateniense, né? Repara o barulho, não, vocês já sabem o que é, não precisa nem falar, né? E praticamente algumas ainda mexiam ainda com artesanato, né? Tricô, né? Mas não saíam de casa, ficavam em casas praticamente como escravas, né? Uma vida muito limitada, como escravas mesmo, né? E totalmente diferente, né, pessoal, das mulheres espartanas, né? Elas tinham moral, né? Elas ficavam realmente livres e seminuas, né? Treinando com força. Em Esparta tinha um programa especial de educação voltado para a mulher espartana, pessoal, né? E nesse programa eles desenvolveram várias aptidões nas mulheres espartanas. Então, assim, desde pequeno, uma espartaninha ali, ela já aprendia várias coisas da cultura espartana. Porque qual que era o foco, pessoal? Isso que eu acho muito foda da cultura de Esparta. Não adianta querer formar guerreiro numa sociedade se ele não tem uma mãe guerreira. Um bom guerreiro vem de uma mãe guerreira. Eu falo pela minha mãe. Puxando sardinha agora pela minha mãe, né? Mas enfim, é aquilo que você vem de berço,
né? Essa garra, essa força de conquistar as coisas, de ir para frente, de ir para cima, isso vem de família, pessoal. E como é que você vai, né? Como é que vai ser criado, gerado um guerreiro ali se a mãe é fraca, se a mãe não tem personalidade, se a mãe, sabe, não cobra, não exige, não bate, não dá caminho, não dá direção, né? Não dá umas palmadinhas de vez em quando, né? Que é necessário. Então, pessoal, é muito importante isso. É muito importante essa questão da mãe espartana aí, dar esse caminho, essa direção. Então a sociedade espartana preocupava muito com isso, em gerar filhos fortes para o Estado. Para gerar filhos fortes para o Estado, eles precisavam de mulheres fortes. Então as mulheres tinham que treinar, as mulheres tinham que ter boa educação, as mulheres tinham que saber escrita, oratória, elas poderiam se expressar e elas eram motivadas, né? Elas eram realmente influenciadas ali a se expressar, a ter uma oratória forte, firme, né? Então isso era muito top em Esparta, né? Totalmente diferente dessas outras mulheres das outras polis. Inclusive, esses trabalhos de questão doméstica, cuidar do lar e também a questão dessa artesanato, tricô, isso aí só as escravas que poderiam fazer. E não era vergonha nenhuma uma espartana não fazer esse tipo de atividade, né? Elas não eram enobrecidas por causa desse tipo de coisa, né? Muito pelo contrário. Elas tinham que saber pintura, música, teatro, filosofia, praticavam esporte de forma assim, elas tinham uns corpos assim cabulosos, eram umas cavalas mesmo, eram umas guerreiras cavalas mesmo em Esparta, né? Elas tinham um corpo muito forte e elas disputavam também Jogos Olímpicos, maratonas, né, em Esparta. Isso era muito comum, isso era muito normal e elas eram incentivadas a isso. Afinal de contas, como é que vai nascer um filho forte ali com um corpo fraco, né, pessoal? Não tem jeito. Tem que ser uma mulher casca grossa, tem que ser uma mulher cascuda mesmo, firme. Bom, espartanos. E aí, o que eu vou falar? Hoje, para fechar aqui um pouco o bloco aqui, eu não vou ficar me estendendo muito, não, eu só tô dando essa diferença de cultura. Vamos pegar um pouco da origem. Por que em Esparta a força da mulher, essa questão de olhar para a mulher de forma diferente, né? Dessa questão desse poder da mulher ser tão forte em Esparta em relação às outras culturas. Por que isso aconteceu, pessoal? Por que isso aconteceu? Vamos na história. Pessoal, os espartanos, a maioria do exército de Esparta estava sempre em guerra, pessoal. Estava sempre em guerra. Então eles não ficavam pouco na cidade de Esparta. Eles ficavam pouco na polis espartana. Eles estavam sempre em combate, pessoal. E ainda tem uns malucos falando que os espartanos não gostavam de lutar, pessoal. Como é que eles não gostavam de lutar? Se eles estavam quase praticamente sempre fora, fazendo uma excursão militar, né? Então, assim, por isso que as mulheres teve que... A cidade ficava vazia do exército espartano, dos homens à distância, né? Até para o treinamento militar também espartano, também, que era muito forte, muito rigoroso e era distante também das esposas, das famílias, né? O agogê. Então, realmente, as mulheres teriam que desenvolver uma casca grossa para se virar sozinha ali na cidade também, né? Não que elas estivessem sozinhas, mas tinha horas que só ficavam as mulheres, os velhos e as crianças em Esparta, né? Era o que sobrava para defender ali, e alguns espartanos ali, mas era a minoria. A maioria estava no exército, a maioria gostava e queria estar no exército ali, nas campanhas de batalha, né? Então a gente entende um pouco o porquê da cultura da mulher espartana já começar na história ali, a essência ali, né? O início ali, porque que era uma cidade assim que valorizava muito forte essa questão feminina das mulheres, né? Esse é o primeiro ponto. Pessoal, e o segundo ponto, eu tenho um vídeo aqui no canal, aliás, acho que é 2 vídeos, se eu não me engano, falando de Licurgo. Pessoal, vou deixar, tá, já sei, vou deixar o link aqui na descrição do texto aqui do vídeo, tá? Porque o pessoal tá reclamando comigo porque eu fico citando os vídeos, mas eu não coloco referência porque o YouTube não deixa mais colocar vídeo antigo aqui né, como card aqui, né? Então eu vou colocar os links desses vídeos que eu tô citando aqui. Não preocupa não. Agora vai ter tudo picadinho para você que gosta de tudo na mamata aí. Então, pessoal, Licurgo foi um grande historiador lá de Esparta, foi o cara que praticamente fundou as leis de Esparta, né? E certa vez ele começou a formular algumas leis lá para fazer uma reforma mesmo na questão do comportamento feminino, na questão de restringir algumas coisas do comportamento feminino em Esparta. Vocês acreditam que as mulheres espartanas se reuniram e não deixaram isso acontecer? E a reforma foi toda alterada por conta dessa mobilização dessas mulheres, para vocês verem a força
feminista das espartanas aí na época, né? E realmente não deixar. Olha que era Licurgo que estava fazendo as leis lá, hein? Licurgo pica lá em Esparta. E as mulheres se revoltaram, se rebelaram e não deixaram essas reformas passarem. E, na verdade, elas passaram, mas foram modificadas por elas mesmas, né? De forma que ficasse equilibrado, ficasse em equilíbrio, ficasse por igual. Bom, pessoal, isso aí foi só a primeira parte de falando sobre o feminismo em Esparta. E eu espero que vocês estejam curtindo aí. Eu vou falar mais coisas sobre isso, eu vou falar... E depois a gente vai colocando mais pra frente as reflexões aí com o cotidiano aí da vida moderna, né? Principalmente nessa questão de igualdade, né, pessoal? Porque eu acho que machismo e feminismo ao extremo é uma coisa que acaba com a família, com as relações sociais, né? É uma coisa assim que destrói mesmo. Isso aí pra gente refletir aí. Então é isso aí, espartanos. Espero que vocês tenham curtido hoje. Excelente quarta-feira. E espartamos junto aí. E não deixa de ver os vídeos antigos aí sobre as mulheres de Esparta, né? Eu tenho vários vídeos aqui falando de mulheres de Esparta, vou colocar todos os links aqui embaixo, beleza? Inclusive sobre as mães de Esparta também. E espartamos junto aí. Arru!